Ah! Me desculpa se eu te assustei, eu só queria te acordar porque, meu irmão, Dante Responde está na área. Simplesmente a 22ª edição do meu quadro preferido, né? E estamos no número do maluco, ou seja, vamos, né, interpretar dessa maneira. Pra você que não conhece, o Dante Responde é muito simples. Vocês me mandam várias perguntas, teorias e sugestões e eu venho aqui pra tentar responder da melhor forma que eu posso, tá bom? Todas essas perguntinhas, teorias e sugestões foram tiradas lá do post da comunidade que eu sempre faço quando tem Dante Responde, então é sempre bom dar uma olhada por lá. Uma outra coisa também é que se você se vê carente desse quadro Dante Responde, toda hora a galera me pentelha pra fazer esse quadro, você pode matar um pouquinho da sua vontade lá no meu Instagram, onde de vez em quando eu faço meu Dante Responde Pocket. Eu não tô fazendo muito atualmente porque eu tô esquecendo que eu sou um idiota, mas vai voltar. É simplesmente muito divertido, eu adoro fazer, vai lá ver. E tem algumas coisas importantes pra falar antes da gente responder essas perguntinhas, que é o seguinte. Primeiramente, aqui no Dante Responde eu costumo falar de algumas obras, então se você vê aí na linha de duração, por exemplo, eu dedicando um bloco inteiro para One Piece, você não precisa ver esse bloco se você não quiser tomar spoilers, ou se você não gosta de One Piece, é só você pular, não precisa não ver o vídeo, tá bom? Estamos na 22ª edição, ou seja, 22 Dante Responde já aconteceram, inclusive tem uma playlist, clica aí no card, depois desse vídeo vai ver, hein? O que quer dizer que muitas das perguntas que vocês fazem no post já foram respondidas nos outros, tá bom? Uma outra coisa que eu tô vendo também, né, que a gente tá crescendo e tal, ganhando várias pessoas de vários lugares, e às vezes as pessoas perguntam, por exemplo, dão sugestões de vídeos que eu já fiz, por exemplo, como criar um herói. É só você ir lá na playlist como criar e ver, né, os vídeos que eu já fiz, os temas que eu já fiz, porque muitas das sugestões que vocês fazem, provavelmente já fiz um vídeo sobre. Sem mais delongas, eu quero responder umas perguntinhas. O Edu Luz perguntou aqui o que achou do anime de One Piece virar de temporada. E também você gostou da escalação do Cholo como Ace no live action. Em uma análise recente de One Piece no canal, eu falei que o evento de God Valley seria transformado em um filme e eu já tinha minhas suspeitas que One Piece iria se metamorfosear para o formato semanal. Porque, galera, é o seguinte, eu entendo o saudosismo, eu entendo a parada de One Piece, um dos poucos animes semanais que ainda existe, e tem uma certa representação nisso, tem uma aura, tem um legado em volta de tudo isso, sendo que de um ponto de vista executivo e artístico, é simplesmente burrice continuar com o formato semanal. Você pode criticar o que quiser de Demon Slayer, mas o que eles fizeram foi mostrar que um formato de temporada é o formato ideal para entregar a melhor produção possível. Afinal, é impossível imaginar Demon Slayer com um formato semanal, por exemplo. É impossível ter aquele nível de qualidade. E o live action renovou muito o público de One Piece. Muita gente que jamais ia conhecer One Piece, ou que via aquele número de episódios louco e ficava, nunca que eu vou ver essa merda, teve a sua porta de entrada em One Piece e quer consumir a obra, tá louco e o caralho. Tanto que é por isso que o remake do Estúdio Witch existe, né? Pra que essas pessoas possam embarcar nessa aventura de uma maneira mais palatável. Mas, na minha opinião, era simplesmente algo fatal para acontecer, porque, como eu disse, para o lucro é algo ótimo e para principalmente o estúdio envolvido com a arte, com a produção e pro próprio Tiro Oda é muito melhor fazer uma produção em temporada, porque se o anime segue semanalmente, tendo, sei lá, 50 episódios canônicos por ano, isso quer dizer que o mangá ele tem que estar com uma produção louca, sem parar, porque a produção do anime não pode chegar perigosamente perto do mangá, senão acontece o efeito Naruto Shippuden, que eu acho que ninguém quer. Então fazer One Piece ir para um formato de temporada vai fazer com que a audiência renove, mais pessoas vão querer ver a obra, sabendo do que tem lá na frente, é inevitável. O estúdio terá mais tempo e cadência para fazer episódios, não vai ficar naquela parada escrota que um episódio parece que foi feito em todo o PNG e o outro é a melhor peça de ficção que você já viu na vida. E principalmente o criador e autor da obra, Tiro Oda, vai ter muito mais, digamos, conforto para fazer, né, o seu mangá. Ainda mais com todos os problemas de saúde que ele tá passando, ele já é um homem velho que tá trabalhando a porra da vida inteira nesse mangá. Ter essa espécie de relaxamento pra ele em relação ao anime, com certeza vai fazer muito bem. Então eu sei que é chato o fato da gente estar acostumado a ver, né, semanalmente essa obra maravilhosa e sempre ser um assunto e tal, e agora One Piece vai se render à forma atual de fazer animes, e não é daquela forma que eu gosto, que eu cresci vendo. Porém, a gente tem que entender que o novo sempre vai
vai ganhar, as coisas evoluem e um formato arcaico como que esse se tornou em comparação com as outras obras que estão vindo aí, simplesmente não dá muito pra competir, entende? E o Cholo ter sido escolhido como esse, eu achei bem previsível, né? O Inaki, o ator que faz o Luffy, já meio que tinha dado, né, uma espécie de indicação que isso ia acontecer anos atrás. E eu acho que ele é um ator ok, participou de grandes produções, Cobra Kai, Besouro Azul. E eu acho que principalmente ele é um nome forte, conhecido e famoso pra fazer com que One Piece seja mais conhecido ainda. Eu acho que o mérito do nome dele estar, né, conectado com um personagem tão amado seja mais por isso. Ele vai atrair multidões, querendo ou não. O Alpig perguntou aqui: Dante, gostaria de saber sua opinião sobre esse final de God Valley. Em particular, tô achando que faltava mais páginas emocionais pro Shebeck. A luta, pelo menos pra mim, acabou subitamente, mais uma vez por um clash de hack um pouco mais forte. Eu entendo as críticas dessa luta, né, de Shebeck, Garp e Roger, porque talvez tenha sido a luta mais antecipada, era a luta mais esperada e muita expectativa foi colocada nisso e não de uma forma errada para os fãs. O próprio Oda meio que, né, tava fazendo esse build-up para essa luta ser lendária. E vendo exemplos de grandiosas lutas nesses grandiosos mangás, que nem foi Gojo contra Sukuna, que nem foi Chrollo contra Hisoka, eu acho que a maioria dos fãs estava esperando esse nível de sofisticação, de perigo e de poder na nossa mente. Sendo que, como eu falei na minha análise, eu acho que o Oda estava muito mais preocupado em mostrar essa luta e o seu subtexto dela do que o power scaling dela. Se ele focasse muito na ação e no haki, a gente ia meio que perder de vista o aspecto emocional e a turvação do Shebeck e a confusão de Garp e Roger. E eu concordo que talvez poderiam ter mais quadros explorando a mente do Shebeck naquele estado, talvez confirmando que ele ache que realmente matou a sua mulher e seu filho, mas existe um charme em não saber isso também. Eu gostei da luta, eu gostei da maneira que foi apresentada, porém com certeza entendo as críticas, elas são válidas. Capivara 5258 acredita que Gekko Moria vai ter um papel relevante nos próximos arcos de One Piece? Tudo indica que sim, por causa da história de Capa de Yamato, que mostrou, né, o Kozuki Moria. Aparentemente Moria é visto como um herói pro povo de Wano por ter lutado contra Kaido. Eu acho que isso sim pode ser uma pista que ele vai retornar, até porque a fruta dele é muito chamativa e é combustível para muita teoria. É uma fruta que levanta os mortos, não é verdade? E ainda mais saindo agora desse flashback de God Valley e o Moria estando conectado com God Valley, tendo várias dessas personalidades em Thriller Bark, é claro que isso se torna um chamariz, ainda tendo em vista a confirmação de que Perona teve êxito em retirar o Moria lá de Hashinosu. Então eu acho que ele pode ter um papel fundamental talvez na guerra final, ou eu acho que ele vai se juntar à Cross Guild, né, fazer esse bando de ex-Shichibukais, até porque a Cross Guild é a única tripulação Yonko que precisa crescer mais, né, na nossa mente, e eu adoraria que o Moria se juntasse a eles. E também, por favor, Oda, coloca o do Flamengo na Cross Guild. E Yasmin Dias perguntou aqui: Dante, fala sobre o final de Shingeki no Kyojin, ou qualquer coisa com a obra, por favor. Já falei algumas vezes de Shingeki aqui no canal, mas realmente tá faltando. É uma obra que eu gosto bastante, sendo que sempre quando eu quero falar algo sobre, é sempre tão complexo, é sempre tanta pesquisa que tem que fazer pra fazer um vídeo maneiro que eu meio que acabo ficando preguiça. Procrastinação é meu nome no meio, mil desculpas por isso, mas com certeza vai rolar e provavelmente vai ser sobre o nosso baixinho preferido, Levi. O cavalo agiota falou aqui: já pensou em ler Gash Bell? E se ainda não pensou a respeito de ler, recomendo muito. É impressionante que uma pergunta de Gash Bell foi a mais curtida desse post. Parabéns, vocês são, né, bem underground, mas infelizmente nunca li Gash Bell, mas depois dessa vou ter que ler, né? E o Caco que eu dei baixinhos, membro do canal, fã número 1 desse canal aqui: agora que você já fez um vídeo do surfista, fala também porque você gosta do gato da Alice. Acho que seria um ótimo vídeo para o paraíso de Dante. Aliás, você gosta de gatos em geral ou tem um sabor preferido? Não reparem nessa última frase aí, ela é meio... Mas esse garotão aqui que me acompanhou, né, em vários vídeos que vocês já viram, realmente eu considero ele o meu personagem preferido da ficção, se você não sabe, e existe um motivo específico para isso, que algum dia, sim, vou falar no Paraíso de Dante. Inclusive, vou puxar 2 ganchos com esse comentário aí, né, já que foi mencionado o vídeo do surfista. Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, pelo feedback de vocês com os vídeos de HQ. Eu realmente não pensava que vocês abraçariam tanto a ideia. Muito obrigado por isso, foi uma barreira
barreira difícil de quebrar, e quando eu quebrei, vocês abraçaram. Muito obrigado, amo vocês por isso. E também muito obrigado pela repercussão no Paraíso de Dante, cara. Um canal com menos de 6 mil inscritos, já pegando seus 13 mil no primeiro vídeo, que é um vídeo que o YouTube boicota, porque não sabe se é um canal de verdade ou não. E eu só peço perdão porque a frequência é não existente nesse canal ainda, eu ainda tenho que me acertar aqui e tal, né? Englobar o meu ritmo, mas quando eu fizer isso, vai ter pelo menos um vídeo por mês no Paraíso, e se o bagulho decolar e se eu tomar gosto pela parada, a gente aumenta a frequência, mas eu não vou prometer nada. O meu compromisso com o Inferno de Dante, o Paraíso, essa é uma brincadeira que eu faço de vez em quando, mas o Inferno de Dante começou assim, como um hobby, uma brincadeira, e olha o que estamos hoje. Então o Paraíso de Dante pode, né, quebrar o mundo que nem o Inferno tá fazendo. Devezeira perguntou aqui: Dante, por que você não faz um especial sobre One Piece, já que ele é seu anime favorito? Essa pergunta, ela tá num grupo de perguntas que eu sempre recebo, que é muito interessante, agora eu vou responder aqui, tá? Eu não poupo minha saliva pra falar que One Piece é a obra que eu mais gosto, o Luffy é o personagem que eu mais gosto, não tem jeito, é uma obra que tá no meu coração, é um dos primeiros animes que eu vi, é um anime que me capturou, é um anime que me fez conhecer esse mundo. Mas se você ver, eu só tenho vídeos de análise do capítulo de One Piece e só 2 como criar, né? 2 vídeos, entre aspas, trabalhados, que nem os outros que eu faço. E tem uma razão simples pra isso. O motivo pela qual eu não faço vídeos trabalhados focados em One Piece, que são os vídeos do começo da semana, é porque no final de semana eu já faço uma análise de capítulo e eu tenho a consciência de que no meu canal não existem só fãs de One Piece, existem fãs de diversas obras diferentes. Então, já que provavelmente na semana já vai ter um conteúdo relacionado a One Piece, eu vou conseguir alimentar os meus fãs de One Piece, eu gosto de diversificar, tanto que os vídeos trabalhados de One Piece que tem no canal foram feitos em um momento de hiato do mangá, onde já não tinha muito conteúdo de One Piece, então eu vi ali uma brecha pra fazer. Mas saiba que eu tenho muitas ideias de como criar e vídeos mais trabalhados de One Piece, mas eu não faço porque eu acredito que seja um pouco injusto com o meu outro público que não quer ver muito One Piece, tá ligado? E se tem uma coisa que eu não quero também é fazer Inferno de Dante ser um canal de One Piece, tá ligado? Eu não quero que eu fique estigmatizado nessa parada e limitado por causa disso. O Heitor Rafael sugeriu aqui: Dante, já pensou em fazer um top 10 melhores sistemas de poder dos animes e mangás? Eu tô adorando que todos os Dante Responde, desde algum tempo, sempre tem, né, a ideia do novo top 10, que será esse. Muito obrigado, Heitor. Dante, já pensou em fazer um vídeo junto com o canal Inferno de Dante? É um novo canal que tá fazendo sucesso ultimamente, acho que você gostaria do conteúdo dele. Eu já vi alguns vídeos desse cara aí, mano, desculpa, ele é muito limitado, não vai dar pra mim não. O Play Gamer falou aqui: fala, Dante, tudo bem? Tudo ótimo, parceiro. Você está empolgado com a volta de alguns animes em 2026, como Black Clover, Jujutsu Kaisen, Re:Zero e Jojo? Com certeza estou empolgado pro ano que vem, parece ser um ano que promete muito, não só na esfera dos animes, mas na esfera dos jogos, dos filmes. Eu tô animadaço. Mas você tocou num ponto interessante que eu gostaria de falar e, desculpa galera, eu vou ser o chato. Eu não sei se vocês viram o teaser, né, de Steel Run, vulgo Jojo Parte 7, mas eu não gostei dessa merda não. Pode ser só um teaser meio cagado, no teaser da parte 5 tava cagado e a versão final não era aquela, mas esse teaser deu uma fechada no meu cu legal, não vou mentir. A David Production até agora não errou com essa série, não me fale que eles vão errar na parte mais importante, né, caralho? Tom 5163 fala: Dante, tudo bom? Cara, faz um vídeo mostrando os mangás que você tem, adoraria ver sua coleção. Por algum motivo vocês têm muita curiosidade nisso, né, de saber os mangás que eu tenho. Tem gente que quer saber, né, como é a minha casa, a localização da minha casa pra me sequestrar, pra me matar. Mas tudo, meu amigão, seu pedido é uma ordem. Transição. Agora vocês estão no meu iPhone pra ver essa porra dessa coleção vagabunda. Antes de mais nada, eu gostaria de falar que eu sou uma pessoa um pouco complicada quando o assunto é mangá, porque eu não consigo só comprar um mangá. Se eu compro mangá, eu quero ter a coleção inteira, entendeu? E eu só não tenho coleções e coleções e mais coleções de mangá porque eu não tenho espaço na minha casa, tá bom? Mas enfim, os mangás clássicos, né, que vocês conhecem, que sempre aparecem no cenário. Aquele ali é o primeiro volume de Vagabond, está em espanhol, não me pergunte por quê. Aquele ali pequenininho é Jojo Lands, a parte 9 Jojo, volume 2, em japonês, comprado no Japão. É, meu amigo, tira a mão de mim, porra, tira a mão de mim. Aquele ali é o primeiro volume de Attack on Titan, que está em inglês, foi comprado nos Estados Unidos, mas ele tá lacrado porque ele não é meu, ele tá no plástico, ele é de um amigo meu, sendo que esse meu amigo tá viajando, então
algum dia, eu acho que eu nunca vou entregar pra ele essa merda. E aquele ali é o primeiro volume de Sakamoto Days, que eu comprei quando eu tinha que viajar. Eu falei, quero ler um mangá enquanto tô no avião. E aí eu comprei o primeiro e o segundo volume. É uma história linda, né? Pra quem tava cansado da minha cara, né? Agora estamos aqui, a minha primeira coleção de mangás, coleção aí de Douro e Redouro. Eu amo de paixão ela, tem ali as miniaturazinhas do Pinóquio, do Grilo Falante, e uma caveira que serve para os meus rituais, né? Pra eu dar certo no YouTube. Aqui temos as minhas duas coleções de Tokyo Ghoul e Tokyo Ghoul Re, essas boxes maravilhosas aqui, com o coelhinho da Alice. Eu gosto bastante da Alice, né, meu irmão? E aqui em cima, se vocês viram para de Dante, conseguiram ver, né, essa parte, temos aqui a box de Adin, que eu estou no terceiro volume, é por isso que ele não tá na caixa. Tem aqui os Ultraman velho, o Luigi, o Lando Calrissian, e tem a minha coleção de Oyasumi Pum Pum. Meu Deus do céu, que depressão. Além disso, esses são os outros mangás, né? O terceiro volume de Adin, o primeiro e segundo volume de Ashano Joe e o primeiro volume de Billy Bat, que eu comprei lá na Anime Friends quando eu fui. E um mangá que eu ganhei de aniversário da minha irmã, Bao, o Visitante, que, se eu não me engano, foi a segunda série serializada na Shonen Jump do Hirohiko Araki. Essa foi a série que ele lançou antes de Jojo. Estamos falando de história aqui, tá bom? É isso, não é nada demais, mas é meu, tá? Eu realmente comprei tudo isso com o meu dinheiro, com o dinheiro que vocês me deram, olha só que maravilha. E quando eu me mudar, e quando eu tiver uma casa maior, quando tiver espaço, eu vou encher aquela porra de coleções e coleções de mangá. Então me esperem e me deem mais dinheiro. Luan Rodrigues falou aqui, tem acompanhado Kagurabachi? Acabei de chegar no capítulo 100 e tá incrível. Kagurabachi é um mangá muito bizarro, porque se você não sabe, é uma obra que ficou famosa por causa de um meme do TikTok. Em um momento de bastante instabilidade no mundo dos Battle Shonen e dos animes de lutinha, veio esse mangá que parecia extremamente genérico, parecia uma esponja de várias outras obras, e todo mundo falou, nossa, esse é o melhor mangá do século, meu Deus do céu, como um meme. Sendo que de uns tempos pra cá, eu vejo pessoas falando, nossa, Kagurabachi é realmente bom, nossa, tá muito bom, e eu sempre fico com aquela pulguinha atrás da orelha, mas realmente, né, eu acho que atualmente, agora que chegou nesse arco aí, nesse capítulo, enfim, eu tô vendo muitas pessoas e vários vídeos no YouTube falando sobre o momento atual de Kagurabachi, o que tá me fazendo ficar mais hypado pra ler essa obra. Eu não faço ideia do que se trata, não faço ideia do que é sobre, mas sinceramente eu acho que eu vou ler, sei lá. Phillips Morgan, membro do canal, perguntou aqui, o que você tá achando de One Punch Man? Olha, cara, tem algumas coisas na vida que eu nunca vou conseguir entender. Como que um mangá tão famoso, com uma obra tão bem sucedida, um dos desenhos mais icônicos da indústria, do lendário Yusuke Murata, transcrevendo a novel do formidável autor One, como que uma obra que tem esse refino artístico e tem um grande apelo do público, recebe uma adaptação porca dessas na terceira temporada, que já na segunda não tava boa, mas nesta terceira, pelo amor de Deus, galera. Eu realmente acho que para pessoas que não leram o mangá, não é tão ruim assim, não é uma animação de você cuspir, mas exatamente pelo fato da gente ter a referência do mangá, fica um negócio discrepante demais. A gente espera a animação de uma Ufotable da vida, ou pelo menos a animação da primeira temporada. Sendo que isso cheira, cara, contratos executivos, empresas acima da arte, e claro que isso nunca vai dar certo. Então eu fico triste por One Punch Man não ter a adaptação devida, mas eu acho que isso tem um lado bom, porque se você gosta da obra, isso é incentivo para você ler o mangá. Pelo amor de Deus, leia o mangá. Você está perdendo uma das melhores obras de mangá já escritas. E Dória perguntou aqui, o que você acha sobre essa nova era do Shonen, onde as principais histórias se passam numa Tóquio, Japão atual, e os personagens têm sempre um plano de fundo mais melancólico, como por exemplo o Jutsu ou Chainsaw Man. Além de ficar mais tênue a linha, né, de shonen e seinen, sempre sendo mais melancólico, mais sangrento que o normal. Blá, blá. Isso deu certo por um tempo e deu fruto a obras maravilhosas, que nem Jujutsu, que nem Chainsaw Man, que nem Kagurabachi. Mas agora eu acho que a gente tá vivendo a baixa desse conceito e o revival do verdadeiro Battle Shonen clássico, né? Um mundo fantástico, com um sistema de poder fantástico, mas ainda com as sequelas desse período. Eu falo isso porque uma das minhas maiores surpresas esse ano tem sido Gachiakuta, que eu tô adorando o anime, eu nunca cheguei a ler o mangá, sendo que ele tem essa aura e leveza dos Battle Shonens clássicos, né? Esse mundo fantástico, novo, vários personagens com background
background diferente, sistema de poder muito único, ao mesmo tempo que ele é capaz de ter aquela seriedade mais escrachada desses novos shonens tipo Jujutsu e Chainsaw Man. Então eu acho aquela parada, cara, a arte sempre tá em transformação, sempre algo novo tá alcançando o topo das paradas, e isso vai se tornar referência, até outra coisa diferente entrar em referência, mas tudo é um produto do que veio antes. Então estamos falando aqui de temas e ambiências que vão mudar por necessidade, até porque em algum tempo o Battle Shonen clássico, One Piece, Naruto, Black Clover, ficou muito saturado, trazendo o auge dessas obras mais edgy, que nem Jujutsu e Chainsaw Man. E agora essa galera tá em baixa, trazendo o auge de obras como, por exemplo, Gachakuta. Então acho que é um movimento cíclico e orgânico baseado nos fatores externos de uma indústria do mangá ainda mais baseada fortemente no Japão, que é um país onde a faixa etária é completamente maluca. Pouco tempo atrás teve uma notícia que a idade média dos espectadores de One Piece é de 30 anos. Então assim, tudo isso conta no bolo, tendo em vista todo esse jogo de inspirações, referências, tudo vem, tudo vai, mas alguma coisa fica e alguma coisa é absorvida também. Não vou mandar pergunta porque nunca apareço mesmo. Essa é a 7ª vez que tento. 7 é o meu número da sorte, talvez seja o seu também. Bastante perguntinha respondida. Se você mandou sua pergunta e não apareceu aqui, tenha fé. No próximo você aparece, é só continuar tentando. Ou não. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, a Rosca dele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onda, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Gabriel Franco, Volknar, Yukaka Yamaguchi, Cadê Baixinhos, Chico Mia, Rebendito, Ibúrio, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustin Gelk, Gabriel Zardo, Frosty, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Madruga Bi, Matheus Sarraf, Feceu, Saulo Rodrigues, Matheus Siqueiro, I Love Blondes, Quebra-Cabeças, Project Tawat, Mo Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Devins, Vinhos Flores Amargas, Killer, É Verdade, Pedro Rodrigues, Vitória, Toxic, Bambu, Isalon, Worth, Esther Drovande, Manjobão, Catraca, Makoto Fondante, Branco Júnior, Richard K, Teus 7, Gabriel Fraga, Philips Morgan, Pixel Z, Dimitri Alves, Kaique Alexandre, Jackson D, Ângela Cavalcante, Maurício Vieira, Yuri Fukuda, Cowboy de Espaço, Gabriel Rodrigues, Renan Correia, Guilherme Xavier, Igor Silva, O Fluminense, Gabriel Rachadel, Kipamo Indini, Bolseiro, Rafael York, Ilen Paloma, Deide Costa, John Vector, Abílio Rua, Cassiri, Meu Nome é Jorge, João Vitor, Nero Guimarães, Pepsi Coach, Rafael Ribeiro, Fabrício Pérez, Fiat Paul Todo Fudido, LL, Woffen, Tona Catraca, Pepoca, Ogugas, Educadora PL, Wev e Ride. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver assunto nessa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!